Aí, amigos e amigas, uma quinta-feira, terceiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Decisão e a votação será somente na próxima semana. É o assunto do momento no Brasil e também muito bem observado pelos Estados Unidos. E interessante, ou interessa, ao mundo todo, com certeza. Mas eu trago também a mudança de opinião radical, principalmente daquele casal, o Lindenberg Farias, líder do governo, do PT, e também da ministra Gleisi Hoffmann. Na época, o que eles pensavam, principalmente sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes e também o que eles pensavam, o que ele faria no Supremo Tribunal Federal e o quanto ele é idolatrado nos dias de hoje, porque naquela época eles eram oposição e com isso eles temiam que uma ênfase à Lava Jato poderia prejudicar o seu partido. Mas hoje, como eles pensam que Alexandre de Moraes só critica ou só julga quem é de direita, este é o momento de realmente enaltecê-lo. Mudanças de opinião. Trago em vídeo para mostrar a vocês. Mas antes trago também a informação de que lá nos Estados Unidos a justiça derrubou o corte de 14 bilhões imposto por Donald Trump à Universidade de Harvard. Mas também no interior do Rio Grande do Sul, entre Carazinho e Sarandi, também nesta quinta-feira, um homem morreu num acidente com um Porsche na BR-386, horas após tê-la comprado. Uma boa notícia a essa nobre profissão que é a do professor. A Carteira Nacional do Professor dará desconto em shows, cinemas e hotéis. Uma ótima notícia a esses profissionais. Mas o pavor já está abatendo a esquerda, principalmente com aquele abandono de apoio ao governo do União Brasil e também do PP. Agora o presidente Lula pede uma mobilização de apoiadores contra a proposta de anistia sobre o 8 de janeiro. Agora ele, com esta maioria, com certeza a anistia será aprovada. Mas vamos àquela mudança de opinião. Não foi tão repentina, mas conveniente, principalmente desse casal de esquerda. Bendita internet, que não deixa que nós esqueçamos o seu pensamento do passado e como eles se mostram no dia de hoje. Gleisi Hoffmann acusou Alexandre de Moraes de perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Então, é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque, sim, sob suspeição. Hoje, Gleisi é uma das maiores defensoras do Alexandre de Moraes. Nada de novo, esse vídeo já viralizou recentemente. E esta era a opinião da Gleisi Hoffmann lá em 2017, porque Alexandre de Moraes estaria julgando o PT. Mas hoje, quando dizem que ele deveria ser impedido por ser vítima e relator e sabidamente inimigo e crítico ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje não. Hoje ele é
competente até demais. Mas trazemos também a opinião do seu esposo, o antes e o hoje. Hipocrisia da esquerda é pouco. Olha, pessoal, eu confesso a vocês, quando me falaram que o Michel Temer estava indicando o Alexandre de Moraes para a vaga do STF, eu não acreditei. Eu fui atrás de confirmação. Mas é verdade. Por mais escandaloso que seja, Michel Temer está nomeando seu ministro da Justiça para a vaga do STF. Alexandre de Moraes, que é filiado ao PSDB, que sempre teve ligação com Eduardo Cunha e com a cúpula do PMDB. Ele foi advogado de Eduardo Cunha. Você sabe que o próprio Alexandre de Moraes, numa tese de doutorado que apresentou na USP, ele dizia o seguinte, que você devia proibir a indicação de ministros de um governo no qual o presidente indica a vaga do STF. Porque, segundo ele, o ministro do STF podia perder sua independência, ter vínculos de gratidão pela indicação. Eu acho um escândalo. Eu acho, sinceramente, que tem que haver uma mobilização da sociedade brasileira. Lá no Senado nós vamos fazer o bom combate, ele vai ser sabatinado, mas eu acho que é mais do que isso. Com tantos juristas conceituados no país, uma indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Agora, presta atenção no que ele fala neste momento. Indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo. O seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. Esta foi a Sabatini e a sua opinião lá em 2017. Mas agora, em recente entrevista ao Metrópole, inclusive eles trouxeram mais um pedaço de um vídeo em que ele criticava o Alexandre de Moraes e a mudança de opinião que hoje ele considera que é o homem mais importante e o símbolo da justiça no Brasil. Eu queria falar um pouquinho sobre Alexandre de Moraes. Lá em 2017, quando o líder era senador, estava lá no Senado, houve essa batina do ministro Alexandre de Moraes. O senador, à época, não foi favorável a Alexandre de Moraes, assim também como a Gleisi Hoffmann, como a ministra também não foi. Produção, a gente tem esse vídeo? Estou dando uma oportunidade para Vossa Senhoria. Se o senhor aqui, falando para todos, se comprometesse a declarar sua suspeição em atuar como revisor da Lava Jato. Me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade, dentro do que determina a Constituição. Sinceramente, eu quero lamentar, porque eu dei uma oportunidade a Vossa Excelência de falar para o Brasil, de dizer o seguinte: eu assumo o Supremo Tribunal Federal, mas não vou me envolver na Lava Jato, não vou ser revisor, porque eu participei do governo de pessoas que estão envolvidas. Infelizmente, sabe o que vai ficar aparecendo, doutor Alexandre de Moraes? É porque seria melhor para o senhor fazer isso, seria melhor para o Supremo, seria melhor para o Senado, mas vai ficar parecendo que o senhor não fez isso, sabe por quê? Porque não pode. Porque quem te indicou para ser revisor da Lava Jato, para atuar na Lava Jato. Quase 10 anos depois, o senhor se arrepende dessa... Primeiro, sabe o seguinte, ali tinha acabado de acontecer o impeachment da Dilma. Ali foi no começo do governo do Temer, que a gente chamava, que era o governo, falava do golpe. E foi nomeado o ministro Alexandre de Moraes. Mas essa é uma lição importante, sabe por quê? Porque eu acho que a indicação de ministro supremo, a gente tem que tentar ao máximo tirar um pouco essa carga de politização. Porque aquela minha fala teve a ver com isso. Eu hoje, contra o ministro, se tem uma pessoa que eu respeito nesse Brasil, enquanto grande brasileiro, pela coragem, pela força, é o ministro Alexandre de Moraes. Mas também recebemos a informação, através do noticiário,
de que empresários que foram até os Estados Unidos tentar conversar com autoridades sobre o tarifaço, e eles recomendaram que esse lobby deveria ser feito aqui no Brasil, para que o presidente Lula tivesse a competência e a humildade de conversar com Donald Trump, como fez a China e também a Índia, para evitar os tarifaços. Mandou que eles retornassem. Infelizmente, a visita deles não surtiu efeito. De 1 hora, terminou uma reunião com representantes da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria do Brasil, e também com representantes da AmCham Brasil, que é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Representantes, ao menos dessas duas entidades, foram recebidas na Casa Branca por Christopher Landau. Quem é Christopher Landau? Ele é o número 2 da diplomacia do governo dos Estados Unidos. Ele é vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. Bom, eles se sentaram, tiveram uma reunião e como o Christopher Landau, o vice-secretário, é um diplomata, então ele é muito educado, né, muito afável. Mas Christopher Landau disse para os empresários brasileiros o seguinte: não adianta vocês, empresários, fazerem lobby contra o tarifaço aqui em Washington. O lobby que vocês têm que fazer é em Brasília. E aí, o que eu trago aqui? Só um parênteses. Lobby lá é uma atividade regulamentada e é um jeito de falar sobre uma tentativa de negociação, enfim, de influência, tá tudo dentro dos conformes, não foi de uma maneira pejorativa. Mas eles dizem, então, o seguinte, é um trabalho que vocês têm que fazer de negociação. Não é em Washington, não é nos Estados Unidos, é no Brasil. E por quê? Porque Donald Trump teria a prioridade de Donald Trump é muito clara, ele disse. Porque é uma questão política e não necessariamente uma questão comercial. E nesse vídeo eu trouxe a vocês a realidade da nossa justiça e da nossa política no Brasil. Eu espero que vocês o assistam na íntegra, porque ali vai ter a demonstração da conveniência e da hipocrisia da esquerda ou do PT. E também as sanções que o Brasil está sofrendo, principalmente com as tarifas, mas a sua opinião será bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Aqui você não ganha nada, mas também não perde nada. E se receber um link, clique no link para que o YouTube reconheça que você está assistindo ao nosso vídeo, pois temos edições diárias e os mais variados assuntos.